dois vão apresentar. Tá. Estamos aqui com o segundo bloco. Ótimo. Ô Henrique, quando você levantar, levanta bem alto, porque vocês ficam te olhando para um. Não, mas Não, é porque fala da daqui posição. realmente não dá pra ver. Daqui eu vejo. E agora... A gente, pelo roteiro aqui, é o pessoal do João Matador de Cobras, que já está aqui, né? Vou chamar o Sérgio Ponte. Ponte ou Ponti? Ponte? Ponte. Ponte. Né? Obrigado. João Matador de Cobras foi exibido, já teve uma exibição, vai ter outras, né, ao longo aí da programação. E aí a gente tem um tempinho aí para conversar com o Sérgio. Acho que eu vou puxar uma primeira pergunta, e são perguntas que, como aqui é um bate-papo, acho que de curiosidade sobre os filmes, algumas delas parecem quase sempre óbvias, né? Então a primeira é: que comunidade é aquela onde você filmou o João Matador de Cobras? Em que medida o filme ele tem um letreiro explicando que ele surgiu de uma história, de uma memória sua com uma outra pessoa. E em que medida aquela fábula foi construída para aquele espaço, ou se aquele espaço surgiu depois de que você já ter uma fábula pronta, que é um filme, a gente vai falar disso melhor, mas é um filme de muita carga fabular, né? De muita mítica mesmo. Né? Sim, sim. Então, o cenário do filme é um local chamado Vila das Flores, né, que fica na cidade de São José dos Campos, né, que é interior de São Paulo, que é um local onde eu passei ali um período da minha infância. E como esse filme ele brota de uma memória, né, eu já conhecia aquele local da minha infância, né? E por um sentido até ritualístico, eu diria, né? Eu queria assim executar o filme no local mesmo, né? E na época, né, onde da minha infância, que foi nos anos 80, aquela região ainda era mato, né? Então e depois foi sendo ocupada por algumas casas, né? Mas assim mesmo eu fiz questão de fazer o filme lá por esse sentido, né? Como eu vivenciei a memória, né, naquele local, eu fiz questão de fazer, né, a filmagem lá mesmo. E os atores do filme são da região? Como foi essa relação com a região e com as pessoas? São da comunidade, são atores da comunidade que... eu acho muito interessante... Me interessa muito, né, trabalhar com... Eu vou dizer uma palavra, com o povo, né? Mas com as pessoas das ruas, assim. Eu acho que é um manancial, sabe? Tem muito... É muito rico, né? São personagens muito ricos, né? Então, isso me fascina. Isso me interessa cada vez mais. E o imaginário deles alimentou o filme também, além do seu imaginário, da sua memória? Eles trouxeram... os atores, as pessoas que estavam ali trabalhando no filme, trouxeram elementos desse universo que o filme constrói? Sim, sim. Porque tem aquela primeira ideia, né? E aí o processo de construção, né, de um filme ele vai a todo momento se ressignificando, né? Então, por exemplo, o momento da trilha, que tem um riff, né, que ele sai do portão e tudo mais, veio muito do ator, que é um ator que curte rock pesado, e aí eu senti necessidade de colocar aquela trilha, porque veio dele, né, veio um pouco do universo dele. É muito... Eu estava na primeira sessão do filme e você falou de povo agora, e você dedicou Você elencou uma lista de realizadores que são muito queridos, né, por você. E entre eles, você dedicou a sessão ao Oswaldo Candeias. Sim. E me parece um filme que poderia tranquilamente ter sido feito ou pelo Candeias ou tê-lo agradado muito.
Né? É um filme que dialoga diretamente com o cinema do Candeias. Mas uma pessoa na sessão também cochichou comigo na hora que aquela sequência da briga dele com a cobra era como o Glauber do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Então o filme ele é impregnado de um certo imaginário cinéfilo também. Os tempos no início parecem Sérgio Leone, né? Eu queria saber em que medida isso entra pela sua afeição por determinados realizadores e aquilo vai, ou em que medida são, enfim, referências. E eu nem pergunto no sentido são ou não, mas como é que você alimenta a sua criação com essa absorção de tantas figuras que te fascinam enquanto espectador, enquanto realizador? É interessante você falar nisso, que logo depois que eu falei isso, né, depois que terminou a exibição dos filmes, teve um conhecido próximo que ele falou: não, você foi muito pretensioso falar dos cineastas, né? Lá só tinha gente de cinema, não havia motivo para você fazer isso, né? Mas eu não sei se eu não me expressei bem, mas eu fiz questão de citar aqueles cineastas porque, de alguma forma, assim, em vários momentos do filme, né, tem um pouco desses cineastas, né? E principalmente, talvez, do Oswaldo Candeias, que quando eu conheci o Oswaldo Candeias me fascinou, assim. Me fascinou, sabe? Aquela estética, uma espécie de estética da precariedade, da boca do lixo e com um requinte cinematográfico, né, impressionante. Então, a citação dos cineastas foi um pouco com esse tributo mesmo, né? Porque é uma espécie de colagem, um pouco, né, desses cineastas pelos quais eu tenho uma afeição, né, e que estão dentro de mim, né, de uma forma muito afetiva mesmo. Eu acho que a relação com Candeias ela é muito direta, não só pela estética da precariedade, mas até em alguns títulos. Eu acho que o João Matador de Cobras dialoga diretamente com o filme do Candeias de título similar, que é o Manelão Caçador de Orelhas. Eu acho que poderia ser o mesmo personagem, né, aquela figura ali que tem a vida mansa, mas que na hora que precisam dele, ele vai lá e resolve naquela sujeira, naquele ambiente, naquele lugar. Os filmes do Candeias não tinham muitos diálogos, né? Era muito, né, a construção do som, né, junto com a imagem, né? E o João Matador tem isso também, né? Tem uma coisa muito forte no filme que e que eu acho muito interessante, que é uma consciência da encenação. A encenação fazendo parte, a encenação, né, como elemento de linguagem no filme, como elemento de comunicação, como a encenação assumida, brincar com a encenação. Queria que você falasse um pouco disso. A minha relação, eu tenho uma experiência em teatro há praticamente 20 anos, né? Então, eu acho que esse sentido da encenação, eu acho que vem da minha relação com o teatro, né? E todo o processo, toda a experiência mesmo de feitura do filme, né? Eu acho que foi uma coisa até meio feliniana, né? O Fellini fazia de tudo uma encenação. Eu acho que teve isso, né? E a chegada da cobra no local foi um evento, né? Então tudo teve um pouco esse sentido e essa consciência, né, de uma encenação, né, do processo e da experiência mesmo ali cinematográfica. E o trabalho com o ator protagonista, né? Quer dizer, como é que se deu essa relação? Porque ele, por vários momentos do filme, ele tá claramente inserido nessa proposta de encenação, sem deixar de ser o que ele parece ser, né? Eu não o conheço, provavelmente nunca vou conhecer, mas eu não consigo desvincular que ele seja exatamente daquela forma como você o coloca no filme. Óbvio que isso é uma construção de quem assiste, mas só acontece porque no filme é construído de uma maneira muito presencial, muito autêntica, né? Como é que foi trabalhar com ele para que ele entrasse nessa proposta tal qual a que você tinha pensado para o filme? Assim, eu comecei a fazer o João Matador em 2012, né? Eu estava morando em São Paulo
Eu estou morando em São José, eu voltei para São José. E eu estava vivendo um momento de crise aqui, né? Uma crise pessoal um pouco profunda, assim, que foi, inclusive, o que me levou, né, a me lançar a fazer esse filme. Né? Eu precisava, naquele momento, inventar um motivo, né, para dar um pouco um rumo para a minha vida. Né? Então, o processo de direção dos atores, eu estava num momento muito difícil financeiramente, né? Então, eu ia para São José, né, nos finais de semana, sábados e domingos, né, quando eu tinha tempo livre, e não tinha local para... Então, a gente ia para o meio do mato ensaiar. Eu ensaiei com o Garoto, com o Gabriel e com o Lourenço, né, que fez o João, no meio do mato, né, próximo da locação do filme mesmo. Né, que, enfim, não tinha pessoas próximas, então dava para mergulhar mesmo na direção dos atores. Né? E ele foi ótimo. Né? Ele incorporou mesmo, né, o personagem, e eu acho que ele tem uma carga muito forte. Né? Né, ele parece que vai romper a tela. Né? Tem uma força. Né? Legal. Acho que a gente já tem que encerrar, né? Aqui é tudo curtinho. Agradeço aí ao Sérgio, né? Parabéns pelo filme, sucesso com ele. E eu vou pedir